Você trouxe um pouco do perfil do escritório que você trabalhou no Rio, falou um pouco do Dr. Bulhões. E aí você trabalha hoje numa península, com a Abílio Diniz, que é aquele empresário arrojado, enfim, é uma dinâmica que eu imagino completamente diferente. Qual é a diferença entre os dois ambientes, e não só dos ambientes, qual é a diferença dos profissionais em cada um desses dois ambientes? Então, eu posso falar primeiro do que é igual, porque é engraçado, parece que é muito diferente, mas tem muita coisa igual. Então, assim, acho que a parte que é igual é a competência, a excelência e a paixão por aquilo que faz. Então, assim, não importa o que você trata como negócio, tanto na Península quanto no escritório onde eu trabalhei, existia uma paixão por aquilo que a gente fazia, um amor, um afeto, que não é comum, né? Então, assim, a gente sempre ia até o limite. No Rosman, né, no Bulhões, Dr. Bulhões que eu trabalhei, assim, uma pesquisa nunca terminava, porque a gente pesquisava e nunca estava feliz com o resultado, e mudava, e repensava. E aqui também é um pouco assim. Então, assim, acho que essa é a parte comum. Tudo que a gente faz aqui, a gente sempre tenta melhorar. Tem a excelência. Até tem uma curiosidade, porque a frase, né, que ressoava muito lá no escritório do Dr. Bulhões, que eu já ouvi dele, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar com ele diretamente, era, olha, a gente preza pela excelência aqui dentro. E aí, quando eu vim para a Península, a gente fez uma pesquisa de cultura e tal, e o resultado dela foi a excelência também. Então, por isso eu quis falar do que é comum, porque para mim sempre foi muito curioso. Quando veio o resultado da pesquisa, eu falei, nossa, exatamente, o Dr. Bulhões a vida toda falou, prezamos pela excelência. E aqui também, embora sejam trabalhos distintos e, né, objetivos distintos, mas eu acho que essa é a parte comum. E aí, na diferença, eu acho que tem milhares de diferenças, né? Eu poderia ficar aqui falando das diferenças, mas eu acho que uma grande diferença, que no meu caso foi diferente, mas que existem entre escritórios e family office, acho que é o nível de sensibilidade, né? A gente sabe um pouco que os escritórios são ambientes um pouco mais competitivos, um pouco mais... muitas vezes eles têm que ser neutros, né? Então eles não podem emitir uma opinião, olha, a regra fala isso, mas se eu fosse você eu faria diferente. Então acho que tem um nível de sensibilidade, inclusive de percepção de risco bastante diferente, né? E eu acho que tem uma inegável diferença que nos escritórios a carreira acaba sendo muito mais técnica do que num family office ou eventualmente em grandes departamentos jurídicos de empresa, né? No escritório, você é responsável pela parte técnica. Aqui, embora a parte técnica tenha me habilitado a ocupar a cadeira, né, que eu ocupo hoje, acho que ela era quase que uma premissa, né, para eu estar aqui, hoje eu acho que tem outras coisas dentro da minha carreira que acabam sendo não exclusivamente a parte técnica. Acho que tem um rol de coisas que são, enfim, o soft skill, a própria sensibilidade, a maneira como lidar com as coisas. Acho que a parte técnica ela acaba sendo uma consequência, mas eu tenho parceiros, né, dos escritórios. Então, acho que até grandes amigos meus e grandes, na minha jornada da vida, grandes juristas e pessoas do escritório, pessoas que eu estudei na vida, acabaram virando grandes parceiros aqui da Península, né? Então, muitas vezes, eu não tenho tempo de sentar, ler, estudar como eu fazia, né? Eu fazia muito parecer no escritório. Então, eu estudava, olhava doutrina estrangeira, francesa, italiana, para poder chegar a uma conclusão do trabalho. Hoje em dia, a dinâmica aqui, o trabalho é muito dinâmico. Então, eu não tenho tempo de sentar e estudar, eu ligo para os parceiros, eu preciso saber quem sabe, quem pode me apoiar nas soluções aqui, mas é um pouco isso, acho que essa é a diferença, né? O técnico contra uma carreira aqui que é um pouco mais generalista, digamos assim. Você trouxe um ponto interessante e que normalmente é a grande diferença entre essas estruturas, né? Eu ia fazer uma pergunta no final, mas você deixou o gancho, já vou trazer ela. Você trabalhou no ambiente de escritório de advocacia e que te preparou para o ambiente corporativo, você comentou um pouco das diferenças. Mas tendo essa experiência dupla dos dois lados da mesa, Paula, qual que é a tua expectativa em relação ao trabalho dos escritórios de advocacia? O que essas estruturas, ou os profissionais dessas estruturas, eles precisam fazer ou ter para te assessorar hoje aí na Península? Olha, eu sou uma sortuda nessa vida, Renato, porque assim, acho que todas as pessoas com quem eu cruzei, elas são excepcionais. Então, assim, eu tenho uma vantagem de estar aqui, de poder contar com escritórios que são da minha mais absoluta confiança, mas eu consigo ver que algumas parcerias que não deram certo aqui,
eu acho que foram pessoas que ficaram muito fora do que é o negócio. Então, elas não viraram parceiras reais de entender o problema, de viver comigo o problema, de se angustiar com o problema e quase que virar o brinco, porque tem alguns escritórios que eu brinco, eu falo, calma aí, que eu vou falar com o meu jurídico interno, depois a gente vai para o externo, falando do chefe e da pessoa que mesmo sendo externa, é uma pessoa que é subordinada lá, mas que passa quase que a ser meu jurídico interno, porque eu falo com a pessoa muitas vezes, a pessoa já conhece tudo, já sabe que se mexer aqui numa ponta tem um problema lá. Então, elas realmente, eu acho que esse nível de responsabilidade e de virar parceiro mesmo, de entender o problema, pensar em como resolver e vivenciar aquilo, eu acho que é inegável, é o que eu preciso, né, aqui. Então, várias vezes, já aconteceu comigo. Aí você gosta de causos aí, já aconteceu comigo. Eu estava numa assembleia, uma saia justa, não sabia o que fazer, porque não tinha certo e errado ali. Falei, preciso ir ao toalete, peguei o telefone, liguei e falei, vem cá, como é que eu faço? O que você faz? Me ajuda. Então, assim, é isso, eles sabem, né? Eu não gosto de fazer ninguém trabalhar fora do horário, eu sei que eles têm uma agenda, mas de vez em quando precisa. Olha, preciso agora urgente que você me atenda e resolva isso aqui comigo. Então, é um pouco isso, acho que é a parceria mesmo, acho que essa é a melhor palavra. E é interessante você trazer isso, Paula, porque claro que tem a parte técnica, né? Você precisa de alguém que seja tecnicamente muito bom para te assessorar, mas mais do que isso, tem que ser alguém que entenda teu business, né? Que entenda o que você faz, isso. Quais são as suas dores, né? Que seja literalmente, como você bem colocou e resumiu de forma brilhante, seu parceiro. Senão não adianta, né? Tem inúmeros escritórios que são muito bons tecnicamente, mas que não fazem o esforço necessário para entender quem são efetivamente os clientes deles. E aí eles vão ter uma série de dificuldades que eles não vão conseguir atrelar uma coisa na outra, né? A teoria e a prática, né? Então, muito bom ponto. E nem sempre, às vezes o ótimo é inimigo do bom, muitas vezes você tem que ter bom senso, né? Às vezes não tem certo e errado, né? Como nesse caso, é o bom senso. E aí nesse caso eu segui por um lado com a recomendação do meu mestre. Você sabe, Paula, que a primeira vez que eu fui para a faculdade de Direito, aliás, a primeira aula, eu lembro que o professor falou o seguinte, no Direito, a resposta é sempre depende, não é nunca sim ou não, é sempre depende. E é verdade, eu aprendi, eu não advogo mais, mas eu aprendi que depende mesmo. Então, você pode olhar por várias vertentes. Não é uma matéria exata, né? Como você colocou matemática lá atrás. Mas muito bom.